Aleluia. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém, meus queridos. É uma alegria poder estar com vocês aqui nessa noite, poder rever vários dos nossos irmãos e irmãs em Cristo que vieram nesta noite, nessa semana ou final de semana de celebrações. Deus colocou no coração do pastor Alessandro esse projeto de ministrarmos uma série de palavras sobre esse momento tão importante que nós estamos vivendo nesses últimos dias, que é a Páscoa, né? É um momento importante na sociedade. As pessoas estão pensando, as pessoas estão refletindo a respeito. As comemorações mudaram, né? A maneira de se fazer isso, mas é um tema que sempre chama a nossa atenção. E durante esses últimos dias aí, esse final de semana, nós estamos nessa série de celebrações a respeito da Páscoa. Na noite de ontem, o pastor Antônio esteve aqui na comunidade ministrando, falando a respeito da instituição da Páscoa, né? Instituição histórica da Páscoa, a partir de Êxodo capítulo 12. Então ele trouxe para nós uma palavra de Deus relacionada a isso, quando foi que efetivamente a Páscoa se instituiu e qual foi o propósito primeiro de Deus quando ele fez isso lá no livro do Êxodo. Hoje eu vou continuar compartilhando com vocês a respeito da mesma temática. Hoje eu quero falar de Páscoa como um sinal de esperança para a humanidade perdida. Esse vai ser o tema que eu quero compartilhar com vocês hoje. A Páscoa é um sinal de esperança. A Páscoa é uma mensagem de esperança para uma humanidade perdida. E eu quero compartilhar essa palavra com vocês a partir de uma leitura. Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo de número 22. Eu quero ler com vocês a partir do verso 7 a seguir. Lucas 22, do versículo 7 até o versículo 20. Nós vamos fazer a leitura. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos de número 7, é onde nós vamos começar a leitura, até o versículo de número 20. Aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham também nas suas casas, que Deus abençoe vocês, que Deus possa continuar guardando, sustentando, fortalecendo a cada um, que a graça do Senhor continue sendo derramada abundantemente sobre as vidas de vocês e que nessa noite, Deus que está conosco aqui, que certamente está aí com vocês também, que Ele possa fazer prodígios, que Ele possa fazer maravilhas nas nossas vidas. Lucas, capítulo 22, a partir do verso 7 a seguir, a palavra do Senhor diz o seguinte: Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo:
Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Vamos fechar os olhos mais uma vez e colocar o nosso coração diante do Senhor. Pedir a Ele uma bênção nesta hora, que abra o nosso coração, que abra o nosso entendimento, e que nos ajude a compreender de forma cada vez mais clara o valor, a importância desse momento tão importante que nós vamos compartilhar com vocês nesta noite, que é o momento da Páscoa. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor. Te louvar pelo teu amor, te louvar pelo teu cuidado, te louvar, Deus vivo, pela bondade, pela misericórdia que mais uma manhã, que mais um dia se renovou sobre nossas vidas. Obrigado, Deus, porque eu estou aqui na comunidade nesta noite. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que podem estar presentes aqui nesta noite. Obrigado, Paizinho Celestial, por aqueles que estão nas suas casas, mas que de lá nos acompanham nessa série de celebrações e de ministrações a respeito da Páscoa. Que essas pessoas, Senhor, sejam visitadas e alcançadas de modo sobrenatural. Deus vivo, Deus bendito, Deus poderoso, auxilia, ajuda aqueles que estão enfermos, auxilia, ajuda aqueles que estão enlutados, auxilia, ajuda aqueles que têm sido assolados pela Covid neste momento, Senhor. Que a graça, que a misericórdia, que a bondade de Deus, ó Pai Celestial, que ela se manifeste nesta hora sobre as vidas daqueles que agora carecem de auxílio, carecem de socorro do alto. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade. Muito obrigado pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Esse tema, Páscoa, todos os anos, ele vem à tona nesse período, nessa época, e a gente de novo fala a respeito. E eu fico impressionado porque toda vez que eu ouço falar a respeito do assunto, ou que eu preciso compartilhar alguma coisa a respeito do tema, eu acabo ouvindo uma coisa nova, coisa diferente, eu acabo percebendo alguma nuance, algum detalhe dessa verdade que, como foi dito na noite de ontem, não é? Essa verdade que Deus estabeleceu uma vez lá no livro do Êxodo, e que Deus disse que uma vez estabelecido isso teria valor perpétuo. Isso é para ser guardado, isso é para ser praticado de forma perpétua. Pastor Antônio trouxe para a gente todo esse contexto da celebração, todo esse contexto da instituição da Páscoa. E obviamente que eu não vou voltar mais nisso, né? Ele já compartilhou, e se você quiser ouvir a mensagem dele, o Facebook da igreja dá para você a possibilidade de acompanhar isso, então você pode voltar depois e ouvir o que Deus falou na noite de ontem através dele. Mas, enquanto eu estive pensando aqui no que compartilhar com vocês, e particularmente nesse elemento de esperança que a Páscoa traz a todos nós, eu fiquei de novo pensando. E quando a gente olha para esse momento especial da história de Israel, para esse momento que foi perpetuado e para esse momento que tem um novo significado para nós, primeira coisa importante que nós percebemos é que a Páscoa, enquanto instituição divina, ela é o primeiro ato de Deus na constituição do seu povo. Você já pensou nisso? E quando Deus estabeleceu a festa da Páscoa, e a festa da Páscoa é a primeira festa que Deus estabeleceu para um povo que nem era povo ainda, para um povo que daí a alguns momentos é que ia sair da situação de escravidão e que ia efetivamente se tornar povo de Deus. Então a Páscoa é estabelecida no momento em que o povo ainda não é povo. A Páscoa vai proporcionar, vai providenciar isso. A Páscoa, ela é estabelecida por Deus numa época em que ainda não há lei. Os 10 mandamentos ainda não foram dados. A Páscoa, ela é estabelecida por Deus num momento na história de Israel em que o culto, em que os sacrifícios, em que a instituição sacerdotal ainda não havia sido estabelecida.
Isso faz a gente pensar e pensar com muita seriedade. Nesse momento que Deus estabeleceu, e que Deus disse que seria um momento a perpetuar-se. Isso é importante, muito importante, porque muito tempo depois, como foi dito ontem, a Escritura confirma isso, quando o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele efetivamente for sacrificado, aí de uma vez por todas ele vai fazer aquilo que o escritor da carta aos Romanos disse que ele fez. Ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é superior ao tabernáculo, ele é superior aos sacerdotes, ele é superior aos sacrifícios. O sangue dele é superior ao sangue de todos e de outros animais que historicamente haviam sido derramados para a provisão de pecados, para perdão e purificação de pecados. Então veja que não foi de propósito que antes de Deus tirar o povo de Israel da escravidão, que Deus instituísse a Páscoa. A Páscoa não falava apenas de um momento de libertação que o povo de Israel iria experimentar no Egito, mas ela deveria ser rememorada na história. E quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente observa que de tempos em tempos a Páscoa ela é observada. E cada vez que a Páscoa é observada e é registrado no Antigo Testamento, que Israel inteiro decide observá-la e o registro é feito, isso acontece num contexto de libertação. O povo olha para trás, um povo que pecou, que se afastou e que se distanciou de Deus, e percebe, a partir desse evento primeiro que a gente encontra lá no Êxodo, que para um povo que se afasta, que se distancia, que endurece o seu coração em relação ao seu Senhor, mas que se arrepende e que decide se voltar para Ele, há esperança. O Cordeiro Pascal que pela primeira vez foi sacrificado, ele já apontava, ele já sinalizava que haveria esperança para o pecador arrependido, que haveria esperança em qualquer tempo da história de Israel, em que alguém pecasse, se distanciasse, se afastasse de Deus, haveria esperança de retorno. Haveria esperança de uma nova aliança, haveria esperança de uma nova libertação. Eles foram libertos das mãos de Faraó do Egito, e durante a história de Israel eles foram cativos por N vezes. Durante essas N vezes, eles olhavam para trás e se lembravam da escravidão no Egito, e era exatamente o memorial, era exatamente a memória do sacrifício pascal. Era a memória do cordeiro imolado, que servia como sinal de libertação da parte de Deus para aquele povo. Era exatamente a memória desse cordeiro que dava para as pessoas novo ânimo, de acreditar em Deus, de confiar em Deus, de depender inteiramente do cuidado dele. Era isso que fazia com que as pessoas no Antigo Testamento de fato fossem libertadas. Eu li com vocês Lucas capítulo 22. Todos os evangelistas, eles relatam esse momento da última ceia do Senhor, da última Páscoa, que Jesus participa junto com seus discípulos. Lucas conta um pouco da infância de Jesus, e a gente vê Jesus entre essas festas, quando tinha lá os seus 12 anos, em Jerusalém. A família de Jesus, como uma boa família judaica, ela frequentava Jerusalém em diversos momentos do ano. Mas se tinha um momento especial em que eles não falhavam de jeito nenhum, era exatamente o momento de se celebrar a Páscoa. A Páscoa é a primeira festa estabelecida por Deus. A Páscoa acontece no primeiro mês do ano. Ela deveria ser celebrada no 14º dia do primeiro mês de cada ano. E aí eu fico pensando, Jesus, desde muito pequeno, foi ensinado a participar da Páscoa, e ele fez isso até os seus 32 ou 33 anos de idade. Ele participou fielmente. Quando bebezinho foi levado certamente pelos pais, e depois de jovem, de adulto, ele fez questão de participar disso. Isso era importante para aquele povo.
Isso era importante por quê? Porque cada vez que se celebrava a Páscoa, novamente aquela esperança de libertação, que uma vez foi plantada como sementinha, lá no livro do Êxodo, cada vez que se celebrava a Páscoa, essa esperança de libertação, ela era alimentada ou retroalimentada uma outra vez. No caso dos judeus, na época de Jesus, a esperança era sempre libertação nacional, o dia em que Deus se manifestaria, quebraria o jugo do Império Romano e efetivamente faria da nação de Israel uma nação livre uma outra vez. Mas Jesus, nas palavras de João, o verdadeiro Cordeiro Pascal, ele vem, e ele não vem simplesmente para retroalimentar uma esperança, mas ele vem para consumar de uma vez por todas uma promessa que começa no Êxodo, que vai sendo perpetuada historicamente como ritual, apontando para alguém que lá adiante virá para trazer de uma vez por todas libertação para as pessoas. E agora, quando ele vem, cada Páscoa que Jesus participa, diferente da perspectiva de outras pessoas, ele sabe por que veio. Eu penso que ele fica ansiando pela última Páscoa, ele fica ansiando pela última vez. Ele vai ter que reforçar de novo essa promessa de que Deus vai enviar o Cordeiro. E por incrível que pareça, essa última vez acontece aqui, nesse registro de Lucas capítulo 22. Inclusive, essa é uma fala de Jesus para os discípulos: eu fiquei ansioso por comer com vocês essa Páscoa. A Páscoa que nós vamos comer juntos hoje, que nós vamos participar juntos hoje, ela tem um sabor muito especial. Se você ler o contexto do capítulo 22, versículo anterior ao 7, ou os versículos, você vai perceber aí que Jesus realmente está no finalzinho do seu ministério. Judas, um dos 12, ele já havia assumido um propósito no seu coração de trair Jesus, se decepcionou certamente com as mensagens de Jesus, percebeu que o ministério de Jesus já não era tão extraordinário, já não estava bombando, não é? Como aconteceu inicialmente. Certamente não viu muitas chances, muitas possibilidades de progresso no ministério ou de tirar algum tipo de vantagem financeira. E João vai dizer que ele estava sempre voltado para isso, sempre buscando tirar uma vantagem. E ele faz lá um pacto, uma aliança com os sacerdotes, sumos sacerdotes, com o propósito, a finalidade de trair a Jesus. E é interessante que é nesse contexto que a gente começa aí o versículo 7, chega porém o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. Se a gente pudesse voltar para Jerusalém dos dias de Jesus e pudesse ter uma visão panorâmica desse período aqui, desse momento que a Páscoa era realizada, esse 14º dia do mês de Nissan, nós ficaríamos realmente impressionados com a quantidade de pessoas que passavam por ali e com o trabalho árduo que esses sacerdotes tinham para fazer, o sacrifício dos cordeiros. Os estudiosos, eles avaliam que nesse período da Páscoa, pelo menos uns 250 mil cordeiros, eles eram sacrificados em Jerusalém. Penso que são 250 mil cordeiros sacrificados. É muita coisa. Agora tem um detalhe: esses 250 mil cordeiros, eles deveriam ser sacrificados num período de mais ou menos 2 horas. Eles deveriam ser sacrificados no entardecer até o crepúsculo, que era o momento em que o Cordeiro Pascal deveria ser sacrificado. Então, alguns fizeram contas e entenderam que para os sacerdotes conseguirem uma façanha dessas, sacrificar 250 mil cordeiros, nesse período, num prazo tão curto de tempo, cada sacerdote, ele teria que sacrificar 4 cordeiros por minuto. Então, um negócio assim, assustador, né?
Uma coisa, a gente pensa assim e diz, bom, isso é absurdo. E se a gente pensar que, de acordo com a tradição deles, um cordeiro ele podia ser conduzido por até 2 pessoas, 2 homens. Aí eu penso, 250 mil cordeiros, se cada um deles de fato tivesse sido conduzido por 2 homens, representando possivelmente 2 famílias, eu teria pelo menos 500 mil pessoas, ou 500 mil de pessoas, passando por ali num período tão curto de tempo. Como que é possível um negócio desses? Nós, na verdade, temos assim uma visão bem romântica, não é? Eu vou dizer assim, do sacrifício. A gente acha que a pessoa chega lá porque tem tempo para isso, aí coloca a mão na cabecinha do cordeiro no momento ali, faz as preces, o sacerdote recebe o cordeirinho, amarra ele, coloca lá no altar, faz todo o sacrifício, faz as orações de pessoa por pessoa. O negócio não funcionava assim. A coisa não dava para ser feito nesses moldes. Tem todo um ritual, coloca a mão sobre o animal, escolhe. Essa escolha do animal, inclusive, ela tinha que ser feita antecipadamente, né? Se o sacrifício é no dia 14 do mês de Nissan, 4 dias antes Deus já tinha deixado essa orientação. O animal já deve ser separado do rebanho, um animal sem mácula, de 1 ano, e deve ter todas as qualificações. E quando a pessoa, na época de Jesus, ia até o templo para fazer a oferta, o negócio lá era rápido. A pessoa chegava, o sacerdote já degolava ali o animal, o sangue já escorria, e a pessoa imediatamente já levava esse animal, as pessoas, para assá-lo em casa e comer a Páscoa em casa. Então era um processo muito rápido. Tinha os locais específicos ali, era o período do sacerdote cortar o pescoço de um, de outro e de outro, o sangue escorrer ali, imediatamente as pessoas tinham que ir desocupando espaço. Era assim que acontecia. Era muito rápido o processo. Agora, eu não sei se você já parou para pensar nessas coisas. Evangelho de João, capítulo 18 e o capítulo 19, João conta para a gente a história da traição de Jesus. Judas o trai, Jesus é levado diante de Pilatos para ser julgado. A história toda aparece lá no Evangelho de João 18 e 19. E lá nós temos algumas informações importantes. Em João 18, versículo 28, por exemplo, a gente tem Jesus que está sendo levado lá diante do tribunal para ser julgado. E nós temos uma informação que esses saduceus, esses sacerdotes que levam Jesus diante da pessoa que tinha poder para matá-la, que esses sacerdotes têm pressa em fazê-lo, porque eles estão no dia da preparação. Eles estão no dia em que o Cordeiro Pascal ele é sacrificado. Quando a gente vai lá para o capítulo 19 de João, versículo 14, Jesus é condenado e depois é morto. A Bíblia diz que na hora sexta ele é levado e é julgado, mais ou menos meio-dia, e é condenado, e quando dá a hora nona, 3 horas da tarde, mais ou menos, ele já entrega o Espírito. Há uma preocupação dos judeus em que as pernas daqueles homens sejam quebradas, que eles sejam tirados do madeiro, porque o sábado já está se aproximando. A sexta-feira da Páscoa, o momento do crepúsculo ali em que o cordeiro precisa ser sacrificado, esse momento já está chegando, e logo depois do crepúsculo já é o sábado. Os judeus estão preocupados em não se contaminarem, porque eles precisam realizar o sacrifício da Páscoa. Você já parou para pensar nisso? Espera aí. Como é que Jesus realiza a Páscoa com os seus discípulos? Depois desce lá para o Monte das Oliveiras, passa lá uma noite, é traído na madrugada por um dos discípulos, de manhã é levado diante do Sinédrio, meio-dia é levado diante de uma autoridade romana e é condenado, e 3 horas da tarde morre. E é dito no Evangelho de João que os judeus ainda
não participaram da ceia ou da Páscoa. Ué, será que Jesus antecipou a Páscoa? Talvez, pastor, porque está dito aí, eu ansiei muito comer com vocês essa última Páscoa, então eu vou comer um dia antes, para a gente resolver o problema e poder cumprir toda a palavra de Deus. Será que foi isso que aconteceu? Não, não foi isso que aconteceu. A Páscoa ela tinha que ser realizada no dia 14 do mês de Nissan, no dia 14 do primeiro mês. Se Jesus e os discípulos comeram a Páscoa, eles comeram, está escrito aqui no capítulo 22. Se ele foi condenado na sexta-feira, e ele foi condenado e morreu na sexta-feira, porque precisou ser sepultado antes, já que o dia seguinte era o sábado. Então Jesus participou da Páscoa na quinta-feira. Já ouviu falar disso? Que Jesus participou da Páscoa na quinta-feira? Pastor, o sangue de Jesus tem poder. Eu sempre achei que Jesus tinha participado da Páscoa na sexta. Mas como que ele participou da Páscoa na sexta? Ele morreu 3 horas e a Páscoa foi realizada às 6 da tarde, na sexta. O que aconteceu no final das contas? O que aconteceu é que, na época de Jesus, eu contei para vocês aqui no primeiro momento aquela tribulação de passar 250 mil cordeiros, 500 mil pessoas ali, num período de 2 horas, para os sacerdotes oficiarem, para os sacerdotes realizarem a cerimônia da Páscoa. O que aconteceu é que os judeus eles sempre davam um jeito de facilitar as coisas e de adequar as leis de Deus de maneira que todo mundo, de alguma forma ou de outra, pudesse cumprir o mandamento sem efetivamente pecar. Entre judeus haviam 2 maneiras, judeus da época de Jesus, de contabilizar ou de contar o tempo. Os fariseus, doutores da lei, o povo que vivia na Galileia e as cidades ao norte de Israel, que estavam diretamente vinculadas a essa região, eles contavam o dia do amanhecer do sol, do nascer do sol até o nascer do sol seguinte. Então o dia era contado assim: o sol nasceu, o dia só termina quando o sol nascer no dia seguinte. Era assim que os fariseus faziam, era assim que os galileus faziam, o pessoal da região da Galileia, e era assim que o pessoal da região norte de Israel fazia. Agora o pessoal de Jerusalém, os saduceus que viviam em Jerusalém e as cidadezinhas bem circunvizinhas, bem próximas de Jerusalém, eles contavam o dia de um pôr do sol a outro pôr do sol. Jesus era conhecido dentre os muitos adjetivos dados a ele, inclusive tem uma música que a gente não cansa de cantar aqui, como Galileu, não é isso? Jesus e todos os discípulos dele, exceção feita a Judas, eles eram galileus. Então olha que coisa interessante. Os judeus eles tinham dois dias, 14 de Nissan. Quem contava o início do dia, do nascer do sol ao outro nascer do sol, os fariseus e os galileus, o Nissan deles, o 14, primeiro dia do ano, dava numa quinta-feira. Quem contava de pôr do sol a pôr do sol, que eram os saduceus e o pessoal que vivia em Jerusalém, o 14 deles, o Nissan, dava na sexta-feira. E olha que estratégia fantástica, não é? Ao invés de um único dia, com 2 horas apenas para a gente fazer todo o ritual, agora nós temos 2 dias com 2 horas. De maneira que se você perder a primeira oportunidade por algum motivo, você tem o próximo dia. E tanto um quanto o outro vão estar oferecendo o sacrifício exatamente no dia 14, no primeiro dia do mês de Nissan. Muita gente, quando lê o relato dos evangelhos e lê o relato de João, eles sorriem da gente, criticam e dizem: olha como a Bíblia de vocês é incoerente.
Como é que ele participou da ceia ou participou da Páscoa, da última Páscoa, se ele morreu antes da Páscoa? Fácil. Ele participou da Páscoa antes, porque ele é galileu, porque os galileus faziam isso. De maneira que no período da Páscoa, quinta-feira e sexta-feira, Jerusalém estava aberta e os sacerdotes estavam trabalhando para realizar exatamente aquilo que Deus havia instituído, que Deus havia ordenado. É uma quinta-feira em que Jesus se reúne com os seus discípulos. Ele não diz para eles onde é que vai ser a última ceia, ou a última Páscoa, a primeira ceia. Ele não diz onde é que vai ser essa Páscoa. E não diz porque ele já sabe, Judas já propôs no coração traí-lo. E se ele dá o endereço, a Páscoa vai ser em tal lugar. Quando chega ali, de repente, não dá nem para fazer a Páscoa mais. Então Jesus combina lá com alguém, pede para reservar o lugar. Tem que reservar o lugar em Jerusalém, muita gente. Tem que reservar o cordeiro com antecedência, tem que ter pão asmo, tem que ter erva amarga, tem que ter vinho. É muita coisa para preparar. O lugar está reservado e quando o dia se aproxima, 2 discípulos, Pedro e João, são chamados por Jesus e a ordem é: vocês vão e organizem a Páscoa, preparem a Páscoa. E aí vem a pergunta: onde é que o senhor quer que a gente prepare a Páscoa? Jesus diz: vão até a cidade e quando chegarem lá vocês vão encontrar um homem com um cântaro, um vaso de água na cabeça. Segue essa pessoa. Quando ele chegar no local, diga ao dono da casa: o mestre está perguntando onde é que ele vai celebrar a Páscoa, onde é que é para a gente preparar a Páscoa. E aí ele vai dizer para vocês, vai mostrar um cenáculo mobiliado e ali vocês vão fazer todos os preparativos. Pedro e João fazem exatamente como Jesus ordena. Impressionante a gente perceber como Jesus, e a gente vai ver aqui que esse é um dos últimos momentos dele, enquanto está entre nós, como ele tem o controle absoluto de todas as coisas, não é? Onde é que vai ser preparado? Vai na cidade, vai em tal lugar, que quando vocês chegarem ali, vocês vão encontrar a pessoa. Olha que poder extraordinário. Olha a soberania do mestre de direcionar os seus discípulos para estarem exatamente naquele lugar, naquele momento e para encontrarem exatamente aquele sinal. E é tão sério isso que a Bíblia diz que os discípulos chegam ali, encontram o homem, vão até a casa onde Jesus havia ordenado que eles fossem. Quando chegam ali, perguntam pelo cenáculo e está tudo pronto, como Jesus havia dito. Preparam lá todo o arsenal. Alguém deve ter ficado encarregado de levar o cordeiro até o templo, para que o cordeiro fosse imolado, para que o sangue fosse derramado. Alguém foi encarregado de trazer o cordeiro morto para que ele pudesse ser assado agora e a Páscoa pudesse ser comida entre eles. E aqui vem algo extraordinário. A Bíblia diz que quando tudo já está pronto, que quando tudo já está preparado, Jesus chama os 12, reúne todos eles, leva todos eles até o lugar aonde a Páscoa vai ser realizada. O verso 14 diz: e chegada a hora, quando a hora chegou, quando o tempo chegou, Jesus colocou-se à mesa. Mateus capítulo 26, versículo 20 diz que Jesus sentou-se à mesa com os seus 12 discípulos. E é interessante a gente pensar essa postura de Jesus, ou o relato pelo menos que Mateus faz de Jesus sentar-se à mesa com os discípulos. Porque quando a ceia foi instituída, ou a Páscoa foi instituída lá atrás, a ordem era: vocês devem vestir as roupas de vocês, calçar as sandálias, bordão nas mãos, todo mundo de pé. Todo mundo na posição de alguém que está preparado para fugir. Agora é a hora. Agora é a hora. Aquilo que foi profetizado lá atrás no Êxodo, e aquilo que foi sendo repetido em cerimônia como memorial perpétuo, aquilo haveria de se concretizar, aquilo haveria de se consumar nesse momento. A hora é agora. Já não há mais necessidade de ficar de pé em posição de fuga.
Não há mais para onde fugir. Depois dessa última Páscoa, Jesus já sabe exatamente o que é que ele vai fazer. Ele vai encarar os seus algozes, ele vai encarar a morte. Ele vai cumprir o propósito para o qual ele veio. Chegou a hora, Jesus se assenta na mesa com os discípulos e diz para eles: eu desejei muito comer com vocês essa Páscoa antes que eu padeça. Outras vezes, Jesus dizia para os discípulos: o meu tempo não é chegado, a minha hora não é chegada, ainda não é o meu tempo, ainda não é a minha hora. Mas agora ele tem consciência clara: eu ansiei muito comer com vocês essa Páscoa, ansiei muito estar com vocês hoje, antes que eu padeça. Essa é a última vez que nós vamos estar juntos. Porque eu vos digo que nós não vamos mais comer juntos a Páscoa, até que ela se cumpra no reino de Deus. E aí ele toma o cálice, dá graças e reparte aos discípulos e diz a eles: eu digo a vocês também que nós não vamos mais beber do fruto da vide juntos, até que venha o reino de Deus. O que Jesus está dizendo aos discípulos, está dizendo: a minha ansiedade em estar com vocês hoje, ela se justifica pelo fato de que aquilo que Moisés diz e que os profetas disseram e que a Páscoa apontou durante esses mais de 1500 anos, a minha ansiedade é em saber que isso vai efetivamente se consumar. Que mais uma vez um cordeiro vai ser sacrificado, mas agora não será mais um cordeiro como outros cordeiros que já foram crucificados ou que já foram sacrificados. A minha ansiedade é em saber que agora é o Cordeiro de Deus, aquele que Deus providenciou, aquele que Deus preparou para de uma vez por todas tirar o pecado de todos. A minha ansiedade é em saber que essa hora efetivamente chegou. Então a gente não vai mais ter momentos como esse, de comer pão e de beber o cálice juntos aqui num evento como esse. Esse evento aqui, ele está apontando para algo que vai se consumar, que vai se concretizar de uma vez por todas na eternidade, no reino de Deus, quando o reino de Deus foi estabelecido. O que vai acontecer depois desse momento juntos é a consumação de tudo o que Deus no passado disse. É a consumação de todas as promessas, é a concretização da esperança que foi profetizada lá atrás. Essa esperança vai se concretizar de uma vez por todas. Você imagina a quantidade de sangue que era derramado desses animais durante esses 2 dias? O sangue escorria colina abaixo da posição, ou de uma das posições onde o templo estava, e descia até um ribeiro, o ribeiro de Cedron. E o ribeiro ficava tão contaminado com aquele sangue que escorria nesses 2 dias, que por semanas e semanas e semanas, aquilo refletia lá naquele córrego, lá naquele ribeiro. Quanto sangue precisava ser derramado para a remissão de pecados? E a Escritura já deixou claro que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas o extraordinário em tudo isso é que ano após ano esse sangue precisava ser derramado e ele não era eficaz. Ele não era eficaz para remir de pecados. Mas agora nós temos Jesus com os discípulos. E aí, depois de conversar com eles sobre a consumação daquilo que eles estavam comendo juntos ali, a última Páscoa, esse evento que a gente pratica aqui é um evento que coloca um ponto final a uma esperança que foi profetizada e que abre agora, abre um parêntese para um novo momento, para uma nova história de relacionamento entre Deus e as pessoas. Tão sério isso, que depois que ele comeu e depois que ele bebeu com seus discípulos lá, depois de celebrarem juntos a Páscoa, como era costume, o verso 19 diz que Jesus toma o pão
E agora ele faz um negócio inédito. Não que não tivesse pão e não tivesse vinho lá, o pão e o vinho fazia parte do cerimonial da Páscoa. Mas agora de forma inédita, Jesus explica para os discípulos o que é que vai acontecer depois daquele momento. Porque é que ele está dizendo que a vida dele, que aquele instante ali é um instante singular na história da humanidade. Toma o pão num dado momento, e a Bíblia diz que depois de dar graças, ele reparte o pão com seus discípulos e diz: esse pão é o meu corpo, que é dado por vocês. A mensagem é uma mensagem dura. Jesus inventou lá no Evangelho de João capítulo 6 de entregar uma mensagem dessas, perdeu quase todos os discípulos. Ele disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem vida. Todo mundo escandalizou e disse: Deus o livre, canibalismo não, né? Qualquer coisa menos canibalismo. Beber sangue? Ora, a lei proíbe terminantemente alguém de tomar sangue. Agora o homem está dizendo aí que se não comer a carne dele, não beber do sangue dele, não tem vida. A Bíblia diz que daquele dia por diante os discípulos começaram a cair fora. Quem não conhecia Jesus de fato foi embora a ponto de preocupar os discípulos. De novo Jesus está assentado, e agora assentado com os discípulos, com pessoas da sua confiança. E de novo ele diz isso para eles, depois de ter abençoado o pão e repartido entre eles: esse pão é o meu corpo, que é dado por vocês. Estranho. Esse corpo que é dado fala de um sacrifício. O contexto é um contexto de um sacrifício. O contexto é o contexto do corpo de um cordeiro que é oferecido. Do corpo de um cordeiro que é imolado de forma violenta, para a remissão de pecados de pecadores. E agora Jesus reparte o pão entre eles e diz: este pão, ele é o meu corpo. É o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Façam isso como um memorial. Façam isso como um novo memorial que Deus está estabelecendo com vocês. Depois de comer o pão com seus discípulos, ele pega o cálice de vinho, do jeito que ele fez com o pão, depois de abençoá-lo. Ele entrega aos discípulos e diz: este cálice, ele é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vocês. Lá atrás ele disse que tinha que comer da carne e beber do sangue. Agora ele está dizendo que o corpo é dado, que o sangue é derramado. Que o sangue é derramado com um propósito ou com a finalidade de validar um novo testamento, de validar uma nova aliança que Deus estabelece entre Ele e as pessoas. Difícil. Os discípulos só tiveram clareza em relação a essas palavras de Jesus só depois da morte e da ressurreição dele. Só depois é que essas coisas ficaram absolutamente claras para eles. Mas qual era a intenção do Cordeiro de Deus? Quando vocês me virem amanhã sendo julgado, sendo açoitado, quando vocês me virem amanhã sendo condenado à morte, pregado numa cruz, não olhem para mim com olhar de piedade. Coitadinho, não é? Foi tão bonzinho para as pessoas, e olha que fim trágico ele teve. Não olhem para mim dessa forma. Quando vocês me virem naquela condição, olhem para mim como o cordeiro que Deus providenciou para remir de uma vez por todas os pecados de vocês. O que vai acontecer amanhã na cruz não é o sinal do fracasso de um ministério, não é o sinal da derrota de um sonhador, mas o que vai acontecer amanhã na cruz é a concretização de uma promessa que há muito tempo atrás foi feita. A promessa de que há esperança para o pecador,
A promessa de que há esperança para uma humanidade perdida. Promessa que essa esperança está vinculada a um ato bondoso e gracioso de Deus, de oferecer o seu Filho, Cordeiro de Deus, para de uma vez por todas tirar os pecados de todos nós. Foi isso que aconteceu. Jesus ceou com os discípulos, desceu lá para o Monte das Oliveiras, depois de ter cantado, e passou lá uma madrugada, e o restante da história nós conhecemos. Foi julgado, foi condenado, morreu. Não morreu, na verdade. Morrer é quando alguém tira a vida da gente, né? Jesus deu a vida. Foi Ele quem disse ao Pai: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e finalmente Ele se foi. José de Arimateia correu e disse: deixa eu sepultar o corpo dele. Ele fez isso. Rolou o corpo de Jesus, já estava quase na hora de se realizar a Páscoa, de comer a Páscoa, comer o Cordeiro Pascual. Então arrumaram lá uma cova mais próxima e colocaram Jesus. Não é impressionante isso? Jesus morreu numa sexta-feira. Foi numa sexta-feira mesmo, numa das muitas sextas-feiras aí para trás. Foi numa sexta-feira, foi antes do sábado, antes do dia da preparação, no sábado. Ele morreu numa sexta-feira. Foi sepultado. Ficou um sábado inteiro no sepulcro. Hoje é sábado. Se a gente estivesse vivendo o evento, ele estaria sepultado hoje. Eu vou deixar ele no sepulcro hoje, porque amanhã de manhã o pastor Léo vai dizer para a gente que aconteceu alguma coisa lá. Então eu não vou dizer o que aconteceu, ele está morto. Ele está sepultado. Mas a última coisa que me chama a atenção, e eu quero terminar minha palavra com vocês com isso, é que o Cordeiro Pascal, ele foi morto no dia da Páscoa. O Cordeiro Pascal foi morto exatamente no primeiro dia, no primeiro mês, 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, ele podia ter sido morto numa quinta-feira, ele podia ter sido morto depois da Páscoa. Os judeus, inclusive, queriam resolver o problema depois que as festas passassem, para evitar tumulto. Mas aprove a Deus permitir que o filho dele morresse exatamente no dia em que o Cordeiro Pascal era oferecido. E aí eu fico pensando, né? Aqueles saduceus, e a maioria dos sacerdotes ali eram saduceus, que condenaram Jesus logo cedo, e aqueles judeus que 3 horas da tarde batiam no peito zombando dele. Eles não perceberam, até a criação percebeu isso. Quando a criação viu que o Cordeiro havia morrido, ela ficou de luto. Mas eu fico pensando, não é? Aqueles que mataram o Cordeiro, 6 horas da tarde estavam em casa, assando carne, comendo ervas amargas, chorando, lamentando e dizendo: Deus, quando é que o Senhor vai enviar de uma vez por todas o libertador? Eles não haviam percebido que algumas horas antes, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi de uma vez por todas oferecido, para nunca mais precisar morrer. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus tenha compaixão de nossas vidas, e que Ele de fato nos faça valorizar o que Jesus fez por nós. Hoje a gente tem ceia, e na ceia o pastor Alessandro vai rememorar essas falas de Jesus. Na ceia o pastor Alessandro vai rememorar aquilo que Jesus disse. O que ele disse foi exatamente isso: amanhã o Cordeiro será morto de uma vez por todas. Mas não vai ficar assim. E daqui por diante vocês precisam se lembrar, continuar lembrando que o Cordeiro foi morto. Mas vocês precisam ter esperança. Vai ter um dia em que a gente vai estar junto, e nós vamos ficar juntos para sempre. Feche os seus olhos. Coloque o seu coração diante do Senhor nesse momento. O Cordeiro foi sacrificado. O sangue do Cordeiro foi derramado de acordo com aquilo que ele havia previsto na noite anterior.
foi colocado num sepulcro, um sinal de que a morte se tornou uma realidade para ele. Agora, a morte que se tornou realidade para ele era a realidade de todos nós. O sofrimento que ele carregou no madeiro, ele era o sofrimento de todos nós. Foi o meu substituto, ele foi o seu substituto. Essa é a esperança que a cruz traz para todos nós. Os meus pecados, os seus pecados, os nossos pecados definitivamente foram perdoados. E vai ter um dia, vai ter um momento em que nós vamos estar no reino de Deus para desfrutar de todas as bênçãos concernentes a essa nova condição que nós ocupamos, que é a condição de filhos e filhas de Deus. Querido Deus, eu sou grato. Querido Deus, nós somos gratos. Gratos pelo teu amor, gratos pela tua bondade, gratos pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mandou o Cordeiro para morrer em nosso lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mandou o Cordeiro para de uma vez por todas entregar a sua vida, entregar o seu corpo, derramar o seu sangue pelos meus pecados, pelos nossos pecados, pelos pecados de uma humanidade perdida e sem esperança. Oh, querido Deus, oh bendito Senhor, o amado Salvador. Obrigado porque nesta noite nós podemos recordar isso uma outra vez, nós podemos rememorar esse evento, esse fato outra vez. Obrigado, Senhor, porque nós somos participantes desta promessa, dessa esperança que uma vez se consumou em Jesus. Nosso pedido, Deus, é que mais pessoas sejam alcançadas, é que mais pessoas conheçam a Jesus, é que mais pessoas experimentem a esperança que há em Cristo, esperança para esta vida, esperança para a eternidade. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelo teu cuidado e misericórdia. Muito obrigado. Em nome de Jesus.